LPM em si, tá? A sigla é Lean Portfolio Management, na tradução literal é gestão de portfólio enxuta. Né? Fazer uma gestão de portfólio de maneira enxuta. O LPM, a gestão de portfólio Lean, ela tem como principal objetivo conseguir alinhar a estratégia da empresa, exatamente o que a empresa entende que deve ser executado em termos de estratégia, né, as frentes estratégicas, alinhar da melhor maneira possível com o operacional. É a maior dificuldade de qualquer negócio, né, alinhar sua estratégia com lá os times, com a galera que está codando, com a galera que está testando, com a galera que está prototipando, é muito difícil. Esse é o maior desafio das empresas. Quanto maior a empresa, mais desafiador ainda, né? Por essas questões de comunicação que se perde no meio do caminho, falta de práticas para dar visibilidade. É muito comum, galera, nós principalmente que atendemos vários clientes aí de diferentes tamanhos, tá? Quando a gente vai fazer um assessment organizacional, geralmente a gente conversa com a camada mais estratégica, no primeiro momento, né? Depois, camada mais tática, e também a gente faz, né, uma parte dos assessments com os níveis operacionais. Geralmente a estratégia, ali para C-level, né, para conselho, a estratégia está mais clara. Mesmo assim, tem disfunções, né, de entendimento. Mas geralmente está mais clara a estratégia. E é incrível como a gente vai conversando com os outros níveis táticos e operacionais e a galera não consegue ter essa visão de estratégia. Aí isso é a maior dor de cabeça hoje de qualquer organização que tenha muitas pessoas. E às vezes não precisa ter nem muitas pessoas, não. Às vezes, ambientes mais de startup mesmo, com poucas pessoas, tá? Existe uma dificuldade também, porque muita coisa às vezes fica na cabeça do dono, né? Fica na cabeça ali do CEO, e essa pessoa, por ter, às vezes, digamos assim, um gasto de energia muito no empreendimento em si, não consegue fazer uma boa gestão disso para as pessoas que estão trabalhando na startup, tá? Então, ou seja, o desafio ele acaba existindo em qualquer tamanho, mas claro, empresas com tamanho maior sofrem muito mais com isso, tá? Não é à toa que a gente já vê de cara, galera, esse nomezinho aqui, né? O tal do Business Agility, ou seja, agilidade de negócio. E que na prática é o Sidney, ele falou uma vez, né, uma frase que é bem interessante de a gente fazer uma analogia com Business Agility, né? Aquele conceito de que as empresas acabam sendo um conjunto de ilhas, né, um arquipélago, sem pontes. Então, as pessoas que estão espalhadas naquelas ilhas não conseguem navegar entre uma ilha e outra. Tá? Na prática, no final, assim, o grande objetivo final da agilidade em nível de negócio é a gente criar ponte entre essas ilhas. Criar algum meio no qual as pessoas consigam navegar entre elas, consigam ter uma comunicação mais eficaz, consigam entender, visitar as ilhas, né, umas às outras, tá? Para poder, de fato, entender o que acontece em cada ilha, otimizar a comunicação, conseguir fazer uma troca muito mais fluida, né, dos processos e da entrega de valor final. Tá? Então, a agilidade no nível de negócio basicamente seria isso: a gente conseguir fazer com que todas as camadas da empresa, todas as verticais, consigam funcionar de uma maneira muito melhor, tá? Que tradicionalmente não funciona. A gente sabe que não. Então, não vou entrar muito nos detalhes do modelo aqui, tá? Até porque, assim, galera, vocês sabem que existem vários treinamentos do SAFe, especificamente, tá? A ideia aqui da nossa aula não é fazer algo similar ao que um treinamento de SAFe LPM traz, que, como eu disse, né, um monte de conceito, são inúmeros PPTs, tá? Muitos desses materiais já tem disponíveis lá no site da Scale da Agile, tá? Vocês podem pegar lá e ler tranquilamente. O próprio site já tem um monte de informação. Mas basicamente o que a gente precisa entender aqui, ó, olhando de maneira mais macro, tá? Se a gente olhar aqui, essa camada está dividida em 3 camadas aqui, né? Essa camada aqui, galera, onde a gente tem, né, esses papéis aqui como Business Owner, o PM, né, o Product Manager, o System Architect, o próprio RTE, o PO, os times aqui, tá? Isso aqui é uma camada aqui mais operacional, aqui já pega um pouco de tático, tá? Aqui já é, né, uma camada um pouco mais ainda do tático para o estratégico, tá? Então, assim, ó, operacional, tático, tático para estratégico e aqui estratégico, tá? Que daí seria o portfólio flow mesmo, o fluxo de portfólio, tá? Aqui é o fluxo do Solution Train, né, os trens que tem lá dentro do conceito, né, das VL Streams, tá? E aqui da RT, certo? Então,
Aqui são conjuntos de trem, aqui só o trem, tá? E aqui o fluxo de tiro. Então, eles na verdade, assim, de grande diferença do modelo anterior, eles fizeram um split dessa parte, porque estava tudo muito misturado ali, o tático para o estratégico, tá? Daí eles subiram mais esse nível, onde eles deixam muito claro aqui o que deve acontecer, né, em termos de portfólio. E a gente já vai vendo alguns papéis importantes aqui, né? Por exemplo, Epic Owners, tá? Os donos dos épicos aqui, o Enterprise Architect, ou seja, a pessoa que com maior referência, a pessoa ou as pessoas, né, com maior referência técnica dentro da organização. E aí, de novo, uma pergunta que eu já faço para vocês. Epic Owners, basicamente, são as pessoas que têm um alto conhecimento de negócio, podem ser C-level, podem ser pessoas que estão nesse nível muito estratégico, algumas pessoas de conselho, não é muito comum, tá? Mas principalmente ali, C-level e alguns gestores executivos, gestores que estão muito mais ligados a uma camada mais estratégica do que tática, tá? E essa galera que de fato faz as decisões estratégicas de negócio, para onde o negócio deve ir, quais são as frentes estratégicas, tá? O levantamento da estratégia no seu mais alto nível é feito por essas pessoas. E eu pergunto para vocês, por que deve ter papel de referência técnica junto com essas pessoas? Que aqui é uma decisão, aqui é um levantamento muito de necessidades estratégicas da empresa. O que vocês acham que tem um papel técnico aqui? Tem medo? Eu acredito que é para, tipo, quando o webcam ele pensa um épico, tipo assim, o Enterprise Test, ele mostra realmente nós conseguimos implementar, vale a pena a viabilidade, tem viabilidade, existe condição de implementar, depende de cada plataforma manual que nem a tecnologia atual consiga implementar. É isso mesmo. Então, um voa e outro assim, e outro um é voando, o outro é pé no chão. Exatamente, exatamente, tá? Então, assim, ó, olha como um modelo, por exemplo, de portfólio do Safe, ele já está alinhado ao conceito de transformação digital, ao ambiente digital, né, onde a gente acaba, até escrevi um artigo sobre isso na minha newsletter lá do LinkedIn, mandei o link lá, quem quiser dar uma lidinha depois, tá?